Fala pessoal, tudo certo? Eu sou Felipe Matos, presidente da B Startups, e estou aqui para falar um pouco para vocês do Marco Legal das Startups, que foi finalmente aprovado no Congresso ontem, no dia 11 de maio, depois de ter voltado para lá após uma passagem pelo Senado, e agora vai para a última etapa, que é a sanção presidencial. Esse projeto foi muito discutido e ele representa avanços importantes para o setor, muito embora diversos pontos que a gente tem cobrado como ecossistema e as associações do setor tenham ficado de fora. Então, essa comunicação para vocês é para falar um pouco do que muda com o marco legal e quais são os pontos que ainda precisam ser incorporados na nossa legislação, na visão aqui da B Startups. Bom, primeiro a gente precisa reconhecer que o marco é sim um avanço. É a primeira vez que a gente tem uma legislação nacional específica para as startups, que reconhece essas empresas que são super importantes nesse momento para o desenvolvimento do país, porque representam aí a construção de soluções inovadoras, de tecnologia, né, são portadoras de futuro, e a gente já tem visto o impacto que essas tecnologias podem fazer aí na vida de todos nós. Uh, o que muda na prática são algumas simplificações para sociedades SAs, que agora vão ser mais baratas, e uma SA é um tipo de sociedade muito mais adequado para uma startup do que a limitada, por conta do sistema de governança, do fato de ter sócios investidores que não participam da gestão, e até então muitas startups permanecem como limitadas, e isso acaba gerando inseguranças jurídicas e problemas de gestão no lado da governança. As SAs passam a ficar dispensadas de publicação, aquelas que faturam até 78 milhões de reais, então ficou mais barato gerir um SA, e passam também a poder ter os seus livros de ações em forma digital e não mais físicos como acontecia antes. O investidor anjo também agora passa a poder deduzir as perdas dos ganhos na hora de apurar imposto de renda, o que é um ponto importante, facilitou para o investidor anjo. As empresas concessionárias de serviços públicos, então empresas fornecedoras de energia e outros serviços, por exemplo, que são obrigadas a investir parte do seu faturamento em programas de pesquisa e desenvolvimento, agora vão poder direcionar esse dinheiro para fundos de investimento em startups. Então a gente vai ter mais dinheiro disponível para o investimento em startup vindo dessas empresas. Além disso, a gente trouxe aí com o marco algumas facilidades para que empresas possam fornecer soluções inovadoras para o governo, além de incentivos para a criação dos chamados sandboxes regulatórios, que são espécies de modelos de exceção, onde algumas exigências que normalmente são colocadas para empresas operarem possam ser excepcionalizadas para startups inovadoras dentro desses programas de sandboxes. Bom, nisso a gente avançou. Vários pontos importantes ficaram de fora. Toda a parte trabalhista, as stock options, que são as opções de ação, isso acabou ficando de fora, não foi colocado. As startups SAs não vão poder participar do Simples, o que na prática diminui um pouco o brilho da simplificação que aconteceu, porque se as empresas startups estiverem ainda dentro da faixa de faturamento do Simples, ao virarem SAs, elas perdem esse regime fiscal que é benéfico para as startups, se a gente não conseguiu aprovar. A tributação para o investidor anjo também ainda é problemática, apesar da gente ter avançado um pouco no ponto ali da compensação de perdas e ganhos. O investidor anjo ainda paga tributos altos em comparação com outros investimentos, o que diminui a atratividade para o investidor anjo de colocar capital em startups. E outras questões, como na atração de talentos, a gente não tem vistos específicos, enfim, tem muitos pontos que a gente pode melhorar ainda no nosso ambiente regulatório de maneira geral, isso sem entrar em questões mais gerais, como a própria reforma fiscal que precisa acontecer, mas estou aqui falando específico de pontos que a gente vinha brigando especificamente para as startups. De toda forma, é um avanço importante que deve ser celebrado. É importante reconhecer o trabalho tanto do Ministério da Economia, quanto do relator Vinícius Poit no Congresso, o senador Portinho no Senado Federal, os relatores, que tiveram um trabalho importante aí,
reconhecer o trabalho de várias entidades da própria Associação Brasileira de Startups, em conjunto com a Associação Dínamo e diversas outras entidades que se juntaram nesse trabalho de advocacy. Infelizmente, algumas batalhas não foram ainda ganhas nesse momento, mas a gente criou uma interlocução bastante importante com o Legislativo e com o governo e precisamos e queremos, né, continuar atuantes para que a gente possa avançar cada vez mais nessas pautas. É isso, se você quiser saber mais, fica de olho nos comunicados da Associação Brasileira de Startups e também da Associação Dínamo de Advocacy, da qual a gente é parceira, para conhecer mais sobre os próximos passos da legislação e também oportunidades para as suas startups. Grande abraço